Um bom anoitecer, amados irmãos. Que a Emuná de Al Yaush esteja em vossas vidas. Mais uma vez, nesse momento que nós nos reunirmos naquele lar de comunhão do corpo do Mashiach. O meu boa noite a cada um dos amados irmãos, a cada um das amadas irmãs. Seja bem-vindo em nome de Alcha, querida irmã Michele Lima. Bem-vinda, querida irmã. A Emuná de Al Yaush, para você e toda a sua casa. Irmã Jô e toda a família Johnny, beijão no coração. Bem-vinda, querida irmã. Irmã Aline Dias. Bem-vinda naquele lar de comunhão, querida irmã Eli. Bem-vinda, querida irmã. Um bom anoitecer a cada uma de vocês. Querido irmão Celso Carlos, nosso cooperador e firme aí no compartilhar das nossas Querrilá. Que o Eterno continue abençoando a tua vida, querido irmão. E a cada um dos irmãos que vem chegando aí para esse momento de comunhão, para esse momento de reflexão. Querida irmã Berenice, toda a sua casa, um abraço no irmão Hélio, nas meninas, em nome de Alcha Magia. A cada um de vocês que vem chegando aí naquele lar de comunhão do corpo do Mashiach, que o Eterno continue derramando das suas benevolências em cada um de vós, em nome de Alcha Mashiach. E mais uma vez nós estamos aqui para esse momento de reflexão nas Escrituras. Querida irmã Belone, querida irmã Lourdes Santos, querida irmã Sandra, irmã Tatiane, Caridade, todas bem-vindas em nome de Alcha Mashiach. Irmã Davidson, bem-vindo, querido irmão Jorge. Todos os amados irmãos, querido irmão Ajanailton e todos os amados irmãos que vêm chegando aí, em nome de Alcha Mashiach. Que o nosso soberano continue abençoando a cada um de vocês no amor do Mashiach. E que nessa noite possamos sermos confortados, orientados, disciplinados, discipulados pelo Ruach Kadosh do nosso Abba Pai. Querido irmão Aldemir, querida irmã Ana Tavares, Portugal em tempo real conosco. Beijo no coração dos amados irmãos de Portugal, dos amados irmãos de Angola, toda a grande África, Guiné-Bissau, todos os amados irmãos aí que têm esse carinho de estar aqui conosco na Querrilá de Comunhão. Querida irmã Franciele, querido irmão João Fernando, todos os amados irmãos que de costume adquirimos um hábito bom, né, irmãos, de termos essa comunhão, de estarmos participando aqui, aquecendo uns aos outros no amor do Mashiach, né? Então, isso é gratificante para cada um de nós, né? E que possamos caminharmos junto, em nome de Alcha Mashiach. Que possamos ser felizes hoje naquilo que o Pai colocou no nosso coração para nós estarmos aqui junto com a amada Querrilá do Mashiach, compartilhando desse alimento espiritual. A cada um de vocês, irmã Eliane, Aparecida, querida irmã Paulinho, nosso Paulo do Mar, querida irmã Estela, irmã Maria Estela, todos os irmãos que vem chegando aí naquele lar do Mashiach, que o Eterno continue a derramar das suas benevolências a cada um de vocês, a cada um que faz parte do corpo do Mashiach, Filadélfia Viva, Querrilá do Mashiach, quando se reúne para uma particularidade. Aqui aprendemos junto, amados irmãos. Aqui o nosso mestre é o Ruach Kadosh, aquele que nos ensina, aquele que edifica a nossa emuná, aquele que nos leva em pastos verdejantes. E a cada um de vocês é importante. Querida irmã Fátima Xavier, querido irmão Júnior, um abraço aí da nossa irmã Fran e toda a sua casa, irmão Edmar e todos os amados irmãos. Se faltar alguém aí é porque chega lento para mim aqui. E conforme vai chegando aqui, a gente vai vai saudando os irmãos aqui. E que o Eterno continue derramando da sua benevolência em cada um de vocês aí, em nome de Alcha Mashiach. Então, qual é o tema da nossa fala hoje, irmão Roberto? Qual é a temática da nossa fala? Seguidores ou discípulo? Essa pergunta você tem que fazer
a você mesmo e você responder a você mesmo. Querido irmão Hélito Silva, querida irmã Claudete, todos os amados irmãos, um forte abraço, um beijo no coração e bem-vindo àquele lar de comunhão. Então, qual é a temática da nossa fala hoje, irmão Roberto? É uma pergunta para mim e para você. Tem perguntas, irmãos, que nós temos que fazer diariamente. Nós temos que fazer retrospectiva das nossas vidas, chapas radiográficas, da nossa conduta, do nosso posicionamento. E a gente vai chegar a um denominador comum, a gente vai chegar a uma conclusão de quem nós somos no reino espiritual, para nós não perdermos tempo nessa caminhada, não ficarmos no engodo do engano. E foi isso que o pai me perguntou. Seguidor, Roberto, ou discípulo? E eu preciso eu mesmo responder. Você mesmo precisa responder a você mesmo. Então nós vamos estar orando aqui uma breve oração em nome de Yahshua Mashiach. Oramos aos céus da habitação do nosso Abba Pai, através do Ruach Kadosh, no nome de Yahshua, que ele derrame sobre nós uma sabedoria não intelectual, mas uma sabedoria divina, uma sabedoria espiritual, para que nós possamos estar aqui falando com simplicidade, com singeleza, mas com autoridade, ousadia das Escrituras. É isso que eu desejo, irmãos. O sábio aqui no meio de nós é o Ruach Kadosh. Simplesmente nós somos um irmão, não sei se eu sou irmão caçula, não sou seu irmão do meio, não sou seu irmão mais velho, mas eu sou irmão ligado ao corpo do Mashiach. Sabemos que no decorrer dessa caminhada nós começamos a adquirir experiências da nossa vida, da nossa história, e lá na frente o Pai nos chama como anciões, conselheiros, orientadores, talvez dos mais novos, talvez dos menos experientes, como eram as 12 tribos de Israel. Lá tinha os 12 anciões que eram responsáveis por orientar a cada tribo, a cada clã, na sua conduta, na sua maneira de viver, trazendo os preceitos da verdade para que aquela tribo, pelo menos, se esforçasse a fazer a vontade do Abba Pai. E não é diferente no corpo do Mashiach. O nosso pastor é Yahshua Mashiach. Quem fala no meio de nós é o Ruach Kadosh, mas através de quem? Das pessoas. Nós temos que ter essa simplicidade, essa maturidade e tirar muitas das vezes a arrogância de muitos irmãos, desculpe a termologia, bestas, por falta de conhecimento e maturidade, achar que não possa ter no meio de nós alguém que possa estar nos orientando, nos aconselhando, nos ajudando, nos incentivando, nos motivando. E quem o Pai vai usar? Pessoas, irmãos, irmãs, pessoas experientes, pessoas que priorizam um tempo do dia, que priorizam a sua vida, em particularidade com as coisas do reino. Não tenha dúvida, o Pai vai pegar essas pessoas, vão separar essas pessoas e vai usar essas pessoas como instrumento para a edificação do corpo do Mashiach. Não se engane com isso, irmão, não se engane. Assim como o diabo tem os seus instrumentos, assim como o diabo tem os vasos de desonra deles, o Pai tem os seus vasos de honra. O Pai tem os seus instrumentos. É tudo por ele, é tudo para ele, é tudo através do agir dele, mas usando pessoas com a vida pautada, pessoas com a vida voltada para as coisas do reino, seres humanos, falhos, pecadores ainda, mas que choram, que se entristece quando comete delitos, porque a sua vida, ele já entendeu que precisa ser uma vida de testemunho. E é isso que o corpo do Mashiach precisa. Não de pessoas barraqueiras, não de pessoas que trazem dissensões, confusões, sabe? Faz divisões, não. Esse tipo de pessoas não é bem-vinda no corpo do Mashiach. Infelizmente, existe algumas pessoas infiltradas que acaba fazendo toda essa baderna. Mas hoje aqui a nossa fala é para o corpo do Mashiach, para a Filadélfia viva. E você vai perguntar e você mesmo vai responder, mediante aquilo que nós vamos ler aqui nas Escrituras, como na narrativa daquilo que a palavra nos orienta. Então, nós vamos fazer uma breve oração. Eu quero já te convidar que você abra as Escrituras no livro de Lucas,
No capítulo de número 11, pega uma caneta, pega um papel, aprenda isso. Vamos fazer como os irmãos de Bereia. Tudo que o irmão Roberto estiver falando aqui, tudo que o irmão Roberto estiver lendo nas escrituras, você confere aí também. Possa ser que a tradução, a sua tradução, ou algumas traduções possam ser diferentes da que eu estou lendo aqui. Estou lendo numa revista corrigida, King James. Eu gosto muito dessa revista. Infelizmente ainda tem os nomes paganizados aqui, mas eu filtro e eu sei que esses nomes aqui são mentirosos. Eu uso o nome do Machia e o nome do Soberano, quando assim é necessário. Então, oremos em nome de Yahshua. Soberano, nesse momento, curvamos a nossa fronte na tua presença e declaremos a nossa total dependência de ti. Não podemos falar da tua palavra, não podemos ter uma reunião a respeito do reino se tu não estiver presente no meio de nós. Se o teu Ruá Kadosh não fluir dos nossos lábios, dai-nos sabedoria, não segundo o intelecto daquilo que aprendemos terrenamente, mas uma sabedoria sobrenatural, uma sabedoria que faça-nos entender simplesmente o que devemos entender e compreender. E eu desejo, Pai, em nome de Yahshua, que a tua palavra vá e produza o resultado a qual está sendo enviada. Em nome de Yahshua Mashiach, no corpo de Filadélfia Viva. E assim seja, em nome de Yahshua o Nazareno. Vive e reina para todo sempre. Então eu quero ler com os irmãos aqui um texto para nós entrarmos na nossa fala aqui de Lucas, capítulo 11. Capítulo 11, irmão Roberto, capítulo 11. A partir de que verso, irmão Roberto? Nós vamos estar aqui nessa narrativa a partir do verso de número 29. Lembre-se que a temática, o tema da nossa Querrilá hoje, a fala da nossa reflexão é seguidores ou discípulo? E aí você responde a você mesmo. Então, nesta narrativa em Lucas 11, verso 29, diz assim: enquanto a multidões convergiam em sua direção, Yahshua passou a demonstrar-lhes: esta é a geração perversa. Pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será concedido a não ser o sinal de Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi, verso 30, porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. Aí ele vai continuar dizendo no verso de número 31, a rainha do sul se levantará no dia do juízo juntamente com os homens desta geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Verso de número 32. A população de Nínive se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Contudo, agora, aqui está quem é maior do que Jonas. E Yahshua estava falando, olha, aconteceu um episódio lá em Nínive, com a pregação de Jonas, e toda aquela geração da época de Jonas se converteram. E no dia do juízo, aqueles que estão salvos, eles vão se levantar como testemunho. E vai condenar essa geração que ouve a palavra, que é ensinada a palavra, ouve a palavra, mas não dá crédito, talvez. E ele vai falar, a rainha do sul veio lá dos confins da terra. Ela andou quilômetros e mais quilômetros. Naquela época não tinha carro, não tinha avião, não tinha nada. Numa corcova de um camelo para vir aqui, no templo onde Salomão habitava, morava, para aprender com ele. Porém, hoje está aqui na presença de vocês, diante de vocês, um que é maior do que Salomão. E Yahshua estava falando isso para aquelas pessoas. Quando chega agora no verso 27 do capítulo de número 11, Lucas 11, 27, vai dizer assim, entre mentes, enquanto Yahshua comunicava esses ensinos, uma mulher da multidão exclamou, bem-aventurado, aquela que te deu a luz e os seios que te amamentaram.
Versículo de número 28. Ele, porém, afirmou, antes disso, mas felizes são todos aqueles que ouvem a palavra de Yahweh e lhe obedecem. Agora eu vou vir para Lucas capítulo 14, para a gente fechar aqui a nossa leitura, a partir do versículo de número 27. Lucas 14, 27. Diz assim, da mesma forma, eu vou ler a partir do versículo do número 25. Lucas 14, 25. Diz assim, milhares de pessoas o acompanhavam. Milhares de pessoas o acompanhavam. E Yahshua, então, dirigindo-se à multidão, lhe declarou, se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Presta bem atenção. Essa é uma condição para que você começar a entender o que é discípulo de Yahshua. Presta bem atenção. Primeira regra, irmão Roberto, para se tornar um discípulo, você precisa se conscientizar onde está o seu amor, aonde está o centro das suas atenções. Vou ler de novo o verso de número 26. Se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, irmãs e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então a primeira regra é, eu posso amar minha mãe, minha esposa, meus filhos, mas não mais do que Yahshua, não mais. Se Yahshua olhar para mim e ver que o meu amor é maior pela esposa, maior pelos filhos, maior pela mãe, maior pelo pai, ele vai dizer, Roberto, desse jeito você não pode ser meu discípulo. Não posso não, e você vai entender lá na frente porque você não vai poder ser discípulo de Yahshua. Se o teu coração, se a tua mente, se toda a tua força está condicionada ao seio familiar, porque aqui ele só fala de família. Aqui ele só fala de família, mãe, pai, esposa, filhos, irmãos, irmãs e até mesmo a própria pessoa. Própria. Se ela ama mais a vida dela, se ela tem essa vaidade de amar mais a vida dela. E Yahshua está falando, não pode ser meus discípulos. Não pode ser. Verso 27. Por que, irmão Roberto, não pode ser? Ele vai explicar no verso 27. Da mesma forma, todo aquele que não carregar o seu próprio madeiro e seguir após a mim, não pode ser meu discípulo. Então, a primeira condição é, não existe ninguém, não existe pessoa que possa tomar o lugar de Yahshua. Segunda maneira, não posso seguir Yahshua sem o madeiro no meu lombo. Nós já fizemos uma querrilá sobre isso e já falei isso aí, expliquei isso aí para os irmãos. Não pode, irmãos, não se iludam, não se enganem, amadurecem. Não podem. Se a tua família, se teus propósitos, se teus negócios, se tudo aquilo que você almeja está terrenamente e não está em Yahshua, você pode até declarar o nome dele, Yahshua, para lá e para cá. Isso não basta para o Pai, porque diz as Escrituras que ele conhece meus pensamentos, ele sonda o meu coração, ele sabe aonde está a minha convicção, ele sabe aonde está o meu zelo. Versículo de número 28, porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre primeira, não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-lo. Versículo de número 29. Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada, zombem dele. Verso de número 30, proclamando, este homem
começou grande construção, mas não foi capaz de terminar. Eu podia ler todo o texto para que você entenda o contexto. Aqui tem um outro paralelo do rei que vai sair à guerra sem que antes, primeiro, não faça o cálculo de quantos homens possivelmente ele poderia levar essa batalha. Se ele não fizer o cálculo, tampouco esse homem ele vai ter competência para vencer essa guerra. Esse exército, tampouco esse rei não vai ter competência para vencer essa guerra. Então nós vamos aprender um pouco do que é ser discípulo de Ausha. Vamos aprender, irmão Humberto? Vamos aprender juntos. Porque aqui, como eu falei, o nosso mestre é Yahshua, o Mashiach. É ele que vai nos conduzir ao triunfo do saber e da verdade. Então, quando nós começamos a entender o que é discípulo, quem são os discípulos? O que é discípulo, irmão Roberto? Discípulo é nada mais do que aluno, aprendiz. Ele se esforça em colocar em prática, em viver, em se amoldar em tudo aquilo que o seu mestre assim o orienta a fazer. Então, discípulo nada mais é aquele que se coloca ao dispor de aprender. Aprender o que, irmão Roberto? Segundo os conceitos terrenos? Não. Tudo aquilo que diz respeito ao reino espiritual. Na época de Ausha, tinha muitas pessoas no meio daquela multidão que eram formados. Se você ler um dia a biografia de Judas, que o pessoal chama de Judas, mas é Judas, porque não existe a letra J no hebraico, você vai ver que esse cara ele era formado em economia. Então não era um cara leigo, era um cara formado. Só que ele foi convidado a ser discípulo de Ausha para aprender o quê? Segundo os conceitos humanos, segundo as coisas da terra, não. Porque ele sabia, ele era formado. Por isso que ele vivia com aquela bolsa lá do dinheiro, porque ele era formado em economia. Ele era um bom, abre aspas, administrador. A parte da finança ficava todo com ele. E Ausha nunca se preocupou com dinheiro. E Ausha nunca se preocupou com as coisas da terra, porque ele sabia, a comunhão que ele tinha com o pai era tão tremenda, que ele sabia que o pai provia todos os dias que ele teve aqui na terra. E Ausha, ele foi provido de todas as coisas, até as roupas que ele vestia. As escrituras diz que aquelas mulheres, aquelas irmãs, aquelas discípulas de Ausha, se preocupavam até com as vestes de Ausha. A escritura vai dizer que ele andava coberto de linho finíssimo, sabe? Coisa cara na época. Não pensa você que Ausha andava esfarrapado, não. Ele nunca se preocupou com coisas materiais, mas havia quem se preocupasse com ele em vesti-lo bem. É só você ler a escritura, se você estudar a escritura, você vai ver que Ausha, ele vivia vestido de linho finíssimo, irmãos. Linho finíssimo. Tanto é que rasgaram as vestes deles lá, e boa parte daquelas vestes deles lá, os soldados queriam barganhar. Os soldados queriam barganhar. Por quê? Era uma roupa qualquer, irmão? Não, era linho finíssimo. Havia um propósito. Então, dentre de todos esses alunos que Ausha ali o escolheu, porque muita gente estava no meio da multidão. O texto vai dizer que muita gente o seguia. Eu li o texto para você aqui, de Lucas, capítulo de número 11. Muitas pessoas o seguiam, mas poucos verdadeiramente se tornaram discípulos. E quando você se torna um discípulo de Ausha, ele te delega missões. Missões, irmão Roberto, missões. Porque você aprendeu a lição.
Você aprendeu o que era para aprender, como tem que ser feito. Foi por isso que na ausência, quando Yausha voltou ao seu habitat, que é ao lado do seu pai, ele delegou aqueles homens, aqueles discípulos que agora são denominados apóstolos, que quer dizer testemunhas, para dar sequência, para dar seguimento, tudo aquilo que ele começou a fazer. Não foi isso? Então Yausha primeiro chamou André, depois chamou Johanna, depois chamou Kefas e foi até completar o número dos seus discípulos. E hoje ele continua chamando. Ele continua chamando Maria, Edna, Eli, Roberto, João, Jorge, sabe? Dito, Suelen. Ele continua chamando. Para quê, irmão Roberto? Para ser discípulo. Porque salvação, uma vez que você reconheceu o sacrifício no madeiro, você está condicionado, se arrependeu, confessou Yausha, largou a idolatria, largou a religião, a religiosidade, os dogmas, as práticas religiosas, e de todo o seu coração, manifestando arrependimento, e você recebe Yausha como salvador, libertador da sua alma, você está salvo. Porque a salvação é dom gratuito do soberano, do nosso Abba Pai, e dom é irrevogável. Porém, uma vez salvo, ele agora te convida a ser o quê? Discípulo. Ó, Roberto, eu quero que você seja agora discípulo. Discípulo, mestre, discípulo. Você precisa aprender tudo aquilo que eu tenho que ministrar na sua vida, tudo aquilo que eu tenho que agregar como conhecimento espiritual à sua vida, para que você se torne agora um instrumento meu. Você, em outrora, era instrumento do diabo, sem que você percebesse, mesmo que nós não declarássemos isso. Mesmo não querendo declarar, mas eu e você éramos marionete. Roberto, eu nunca me manifestei. Mas quem diz que precisa se manifestar um espírito maligno no seu cangote, sem que você não seja usado por outros espíritos malignos? Você conhece a história da marionete, do fantoche? É aquela pessoa que está por trás, mexendo com os pauzinhos, e aquele bonequinho fica mexendo para lá e para cá. Você já ouviu a história do fantoche? Né? O que é? Um boneco manipulado por alguém que está atrás daquele boneco. Então, nós éramos assim. Nós éramos fantoche. Nós éramos marionete do cão. Ah, eu nunca falei grosso, eu nunca me enverguei no sistema, nunca caí. Isso é porque você não chegou ao topo da possessão. Graças a Ial. Louvado seja o soberano Ial. Mas a pessoa que está vazia de tudo espiritualmente, ela chega o topo, sabe? O topo, sabe? Do seu empreencher espiritualmente maligno. E aí se manifesta. Ah, eu não fiz isso, mas usava, fumava, cheirava, bebia, mentia, se prostituía, adulterava. Sabe? Comprava, não pagava. E sucessivamente. Era grosso, era ignorante. Sabe? Tudo isso, irmão, tudo isso, influência espiritual do mal que nos levava a esse caminho de perdição. Uma vez alcançado agora, meu pai, Yausha me alcançou, sim, alcançou com a salvação. E agora, ele nos convida a fazermos parte do seu discipulado, do seu aprendizado, da sua escola, para verdadeiramente nos tornarmos instrumento do Ruach Kadosh, para que essa obra continue frutificando, para que essa obra continue sendo extensiva, levado aos quatro cantos. Então, dentre esses personagens, de todos esses que passaram na escola de Yausha, eu quero falar de um personagem chamado Kefas. Foi um dos discípulos mais destacados
e mais próximo de Yahshua o Mashiach. Você sabe que num colégio, numa empresa, tem pessoas que se destacam. Por quê, irmão Roberto? Porque são mais aplicadas, pois. São pessoas que se dedicam mais, são mais focadas. Ela empreende parte maior do seu tempo para aprender. Tem alguém que quer ensinar, tem alguém que ensina, e aquela pessoa abraça essa realidade e não tenha dúvida que essa pessoa ela vai se destacar. Então, antes de ser chamado por Yahshua, Kéfas era um simples pescador com um temperamento impulsivo e vibrante, mas o seu encontro e a amizade com o Mashiach, com Yahshua, transformaram drasticamente sua vida. A história de Kéfas, amados irmãos, serve como testemunho inspirador de como o Yahshua pode moldar pessoas difíceis em instrumentos preciosos de bênção. Presta bem atenção. Como vem uma libertação de uma pessoa? Como vem uma transformação de uma pessoa? Estou citando aqui um personagem, falei um pouco das suas características, mas ele apenas não era um discípulo, ele apenas não foi um aluno, ele começou sim se tornar amigo. E essa palavra amigo quer dizer intimidade. Ele começou a buscar esse relacionamento mais íntimo com o mestre. Característica do discípulo, irmão. Diferente do que está apenas no meio da multidão. Porque tem gente que está no meio da multidão para comer o pão, para comer o peixe, para ser curado, para escarnecer, para arrumar confusão, sabe? Para zombar, para duvidar. Essa é a galera, e essas são as características de quem não é discípulo. Ouve falar de Yahshua, já conhece os nomes sagrados, estão no meio da multidão, mas apenas para receber benefícios. O pão, o peixe, lembra que na multidão, que Yahshua, que as pessoas o seguiam, a multidão, melhor dizendo, que seguiu Yahshua muitas das vezes o alimentavam com peixe, com pão, milagres de cura, Várias coisas aconteceram. Porém, os discípulos eram um número reduzido, era um número menor. Discípulo é particularidade, são pessoas que querem aprender verdadeiramente, não apenas manifestam ou esboçam uma vontade de aprender, não, ela vai lá. Que dia que é o discipulado? É quarta-feira, então quarta-feira eu vou estar lá. Ela se organiza, ela, não se embaraça com as coisas desta terra, deste mundo, mas para quê, irmão Roberto? Porque ela está focada, ela quer aprender. Então Kéfas, que nós conhecemos como Pedro, foi escolhido para ser um dos 12 discípulos de Yahshua. Dentre esses, ele fazia parte de um círculo ainda mais próximo do Mashiach, formado por Pedro, Tiago, vou ler aqui na fala para você entender direito, Pedro, Tiago, João, que participavam também, de momentos inesquecíveis junto com o Yahshua ao ser chamado. Kéfas, Pedro, deixou tudo, abandonou sua carreira de negócios, de pesca, para seguir o Mashiach. Mudou seu nome original de Simão, que quer dizer audição ou ouvinte, para Kéfas, que quer dizer pedra em grego, ou Cefas em aramaico. Olha a diferença. Ele deixou de apenas ser um ouvinte, ele apenas não era mais auditivo, mas passou agora a ser o quê? Uma pessoa estável. Ele agora passa a ser solidificado no aprendizado, no discipulado, nas verdades que eram ensinadas. No decorrer da sua caminhada com Yahshua,
Quéfas demonstrou ser homem de grande contraste também. Ao mesmo tempo que experienciava momentos impactantes do lado do Mashiach, com ousadia e iniciativa, Quéfas ainda demonstrava ter uma emuná imatura de alguém que ainda não compreendera bem os propósitos do Mashiach. Acontece isso conosco. No nosso aprendizado, irmãos, tem situações que a gente mostra para nós mesmos imaturidade em algumas questões. Quando nós estamos aprendendo com Yahshua, quando nós nos tornamos participantes dos seus ensinamentos, não é dizer que de um dia para o outro a gente vai aprender tudo, não. Existe o ensinamento e existe a prática dos ensinamentos. Existe os ensinamentos e vivenciar esses ensinamentos. Então, Quéfas assistiu a muitos sinais e testemunhou milagres e ensinamentos maravilhosos de Yahshua, chegando até a confessar que ele era o Mashiach, o filho do soberano Yahweh. Quéfas se considerava forte, mas envolvido e dinâmico, e que os demais discípulos da jornada da emuná, contudo, em muitas ocasiões demonstrou temor, dúvida, impaciência, descontrole e falta de emuná, a falta de domínio próprio. Olha o que acontece muitas das vezes. Nós muitas das vezes achamos que já sabemos tudo, que já estamos preparados, mas lembre-se, quando nós recebemos os ensinamentos do mestre Yahshua, quando nós recebemos os valores do reino, o aprendizado, nós sabemos que nós temos que aplicar nenhuma natureza caída, uma natureza muitas das vezes difícil de se lidar. Porque o ser humano é muito difícil, dependendo da pessoa, de lidar com essas pessoas. São pessoas inconstantes. Tem pessoas muito bom de se lidar, mas tem pessoas difíceis. Tem pessoas que a gente é um bom dia, boa tarde, boa noite e olhe lá. Tem pessoas que é um adeuzinho de longe. Não é pessoas para viver no nosso convívio. Não é pessoas que é bem-vinda ao nosso relacionamento em particularidade, porque essas pessoas vão te dar problema. Então já parte aí um princípio de como é difícil. Mas se essa pessoa sentar no coração dela, que quer aprender com Yahshua através do Ruach Kadosh, que quer verdadeiramente se transformar num discípulo de Yahshua, não tenho dúvida. O Pai vai trazer essa pessoa, vai acolher essa pessoa, e essa pessoa, gradativamente, ela vai começar a ser transformada nos moldes, nos padrões do reino para ser aprovada. A história de Quéfas é expressamente rica e marcante. Quéfas foi um dos discípulos mais próximos de Yahshua, como nós já falamos anteriormente, sendo também um dos apóstolos mais influentes do princípio, da caminhada espiritual da Kehilah do Mashiach. Mas como foi a trajetória desse homem tão emblemático nas Escrituras? É uma pergunta, né? Conheça, e agora nós precisamos conhecer algumas virtudes que esse homem tinha, que é fundamental característica de verdadeiramente quem quer aprender. Então esse moço era de Betsaida, era filho de Yohana, João, e também traduzido por Jonas em algumas versões. E irmão de André, de João, de Jonas, a gente vai ver todo esse relato aí, nas Escrituras. Ele morava em Carfanaum, onde tinha um pequeno negócio no ramo de pesca com seu irmão, em sociedade com Zebedeu e seus 2 filhos, Tiago e João, Jacove e Yohana. Quéfas era casado, mas as Escrituras, a Bíblia, não menciona muito mais sobre o seu restante familiar. Apenas
diz que Ialcha curou a sua sogra, está lá em Matitial, capítulo 8, anota aí para você ver depois, no capítulo 14, versículo 15, e que Quefas viajava com sua esposa. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo 5. Só você lá ver, já te dei a planta aí mastigadinha aí. Então ele tinha uma sogra? Tinha. Se ele tinha uma sogra é porque ele tinha uma esposa. A esposa era viva? Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo 5, vai falar. E nós podemos ver aqui algumas experiências que ele pôde contemplar. Viu a glória de Ialcha na transfiguração. Ele viu, estava lá, ele viu. Também teve experiências de revelação tremenda. Ele disse que Ialcha era o Machia, o filho de Ial. Lá em Marcos 8, verso de número 29. Mas também era impossível Prometeu seguir e dar sua própria vida a Ialcha, e nós vemos que isso não aconteceu na íntegra. Perante uma fogueira, ele também fez outra coisa, negou a Ialcha, Lucas capítulo 22, versículo 53. Foi covarde por algum momento do seu discipulado, dos seus ensinamentos? Foi. Seguiu Ialcha de longe. Negou também Ialcha. Negou, irmão Roberto. Negou. Marcos 14, 66. Diz o quê? Não conheço esse homem. Seguiu Ialcha de longe. Lucas 22, 54. Mas lá na frente, ele também confessa que Ialcha, ele amava Ialcha. Então você vê que nós muitas das vezes oscilamos quando somos colocados em prática, e muitas das vezes o Pai quer ver as nossas virtudes e como está o nosso posicionamento mediante os perigos que rondam essa esfera terrena. O nome original de Quefas era Simão. Este nome é uma variação de Simeão, um nome bastante comum entre os Ialdins. E inclusive é o nome de um dos 12 patriarcas. Lembra lá? Simão, que significa audição, ou ele ouve. Além de Simão, Quefas, havia outro apóstolo com o mesmo nome, chamado Simão o Zelote. Havia 12, irmão Roberto? Havia 2. Então, no primeiro encontro com Ialcha, Quefas teve seu nome alterado de Simão para Cefas, ou Quefas, nome em aramaico, correspondente o que nós chamamos hoje de Pedro no grego, que significa pedra, rocha ou cascalho. Então, meus irmãos, você vê que quando nós nos apresentamos para ser discípulo, começa uma mudança não apenas na esfera espiritual, mas numa esfera terrena. Talvez muitos de nós aqui, nossos nomes já foram até trocados na esfera espiritual, né? E nós ainda não percebemos, porque as coisas começam a tomar dimensões diferentes. Então, Quefas encontra com Ialcha. Na primeira instância, ele fica impactado, porque havia uma profecia que o Machia ia se manifestar, ia vir, ia aplicar ensinamento, e nem todos estavam aptos, nem todos iam acolher esses ensinamentos do Machia. Porque quando nós acolhemos, quando nós recebemos de bom agrado e começamos a aplicar essas verdades na nossa vida, amados irmãos e irmãs, a nossa vida começa a tomar uma estrada diferente. A nossa vida começa a tomar outros padrões diferentes. Quefas, um pescador experiente, que já tinha passado a noite toda pescando sem nada conseguir, mas quando ele viu Ialcha vindo ao seu encontro à beira-mar, e Ialcha falou, pegou alguma coisa? Ele falou, passamos a noite toda
pescando e não pegamos nada. E Alcha aplicou uma lição a Kéfas. Que lição é essa? Olha, cansado, trabalhou a noite toda, as redes não eram essas redes de hoje, da atualidade, com essa tecnologia que nós temos, nalho, não. A rede era tranças de couro, pesada, molhada, ela pesava 1 tonelada. Então, imagine você ficar jogando aquela rede, puxando para o barco, jogando aquela rede, puxando para o barco. Haja braço. Há um desgaste muito grande, fisicamente, emocional, e uma decepção, passar a noite toda e não pescando nada. Já cansado, ele vê o mestre à beira-mar, e Alcha pergunta a ele, pescou alguma coisa, Kéfas? Poxa, mestre, a noite toda e não pegamos nada. Estou exausto, cansado. E Alcha vai mandar ele jogar a rede de novo ao mar, ali ao lado direito, na beira ali. E ele, no seu aprendizado, no seu discipulado, ele era impulsivo, sanguíneo. Naquela hora ele exerceu domínio próprio e ele sabia quem estava vindo à orientação, de quem estava o orientando a jogar a rede mais uma vez, e agora na beirada, à beira da praia, Lucas 5:5. Kéfas agora entendeu o conselho do mestre que agora vem em sua direção. E a Escritura vai dizer que eles pescaram tantos peixes que as redes romperam. As redes não aguentaram e se romperam. Foi preciso um segundo barco que estava ao seu auxílio, de Tiago, Jacó e Johanna, para ajudar a recolher os peixes, e mesmo assim quase iam a pique. Assombrado ficaram, irmão Roberto? Ficaram assombrados. Imagine só você passar o dia todo costurando, passar o dia todo cozinhando, passar o dia todo passar o dia todo assentando tijolo, dirigindo, seja lá o que for. E aí você olha e você vê que aquele dia não foi tão produtivo como você gostaria que fosse, exausto. Talvez aquele dia não foi tão rendoso como você gostaria que fosse, mas de repente você ouve do seu mestre, você ouve daquele que ensina, como discípulo, como aluno, uma orientação. Ainda que nós achemos que é até meio absurdo. Poxa, irmão Roberto, trabalhei a noite toda, o dia todo, tô cansado, e agora eu ouvi ou senti no meu coração que eu preciso fazer isso. É porque o mestre está te provando como aluno, como discípulo, se verdadeiramente você aprendeu a ouvir a sua voz. Se você está sensível a ouvir a sua voz para que você obtenha um resultado daquele que te ensinou, daquele que está te ensinando, daquele que está te orientando. É para isso que serve o discipulado, irmãos. É para isso que o mestre nos chama, não apenas para sermos ouvinte, não para apenas ficarmos sentados no muro, não apenas para nós ficarmos, absorvendo a sua fala, mas não trazendo para o nosso interior com o compromisso e a responsabilidade de aplicar isso dia a dia, dia após dia, na nossa vida. Então, o discipulado, ou o discípulo, ele tem virtudes, ele vai fazer toda a diferença. Aqueles que são chamados para ser discípulo de Alcha, ele precisa entender que ele vem para aprender, e tem um tempo de aprendizado, pelo menos basicão, para colocar em prática e para receber agora a autorização para ser instrumento verdadeiramente na mão do nosso Abba Pai através do Ruach Kadosh. Ninguém pode fazer a obra. Tem um exemplo
em várias passagens das Escrituras que se eu quiser fazer as coisas do reino, se eu quiser administrar as coisas do reino, eu primeiro preciso administrar bem a minha vida, a minha casa. A Escritura vai dizer, como é que você, Roberto, quer administrar a Kehilah do Mashiach, como você quer ministrar a Kehilah do Mashiach, se a sua vida está uma bagunça, se a sua casa não está em ordem. A Escritura falou, não vai dar certo. Ninguém pode fazer a obra do mestre. Ninguém pode se tornar um discípulo verdadeiramente de Yahushua se não aprender esses princípios de primeiro arrumar sua casa, arrumar sua vida, para verdadeiramente poder parar, sentar e ouvir. Esse é os princípios de alguém que quer verdadeiramente se tornar um discípulo de Yahushua e não apenas um seguidor. Porque o que nós vemos mais na face da terra são pessoas que seguem, são pessoas que, sem que elas percebam, elas se tornam religiosas, entram dentro de um contexto da religião sem que declarem. Nós sabemos que esse personagem chamado Kéfas, ele é conhecido por seu temperamento forte e impulsivo, característica dele. Era um homem simples, acostumado no trabalho árduo no mar, dia a dia, sobre chuva, sol, no calor, da dura lida. Tal como as ondas que vão e vêm. Kéfas era um homem inconstante e frontal em vários momentos. A personalidade desse personagem marcante de Kéfas tornou-se seu percurso cheio de altos e baixos. Vemos nos relatos do Evangelho que Kéfas teve uma conduta pendular. Ora agia com sobriedade e insensatez, ora vacilava e falhava. Era, irmão Roberto? Sim. Eu vou citar alguns momentos baixos da vida de Kéfas, que era um aluno de Yahushua. Tentou dissuadir Yahushua, repreendendo quando falou de sua morte e ressurreição. Marcos, capítulo 8, versículo do número 32. Achava que sabia muito e falou na hora errada e falou para a pessoa errada. Cortou a orelha de Malco quando Yahushua foi preso no Getsêmani. Não era para cortar a orelha de ninguém. Considerou-se melhor que os outros discípulos. Onde está isso, irmão Roberto? Lá em Marcos, capítulo 14, versículo 29. Negou a Yahushua por 3 vezes. Matitial, capítulo 26, do verso 69 ao 75. Momentos baixos da vida de um discípulo. Não tem humildade para continuar aprendendo. E ainda que aprendeu, ainda que saiba, precisa continuar no patamar da humildade. Outra coisa que nós aprendemos com um verdadeiro discípulo: só fala na hora certa. Não fala precipitadamente. Outra característica de discípulo: ele sabe que a sua luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra as hostes da maldade, principados, potestades, que querem habitar nas regiões celestiais. Outra característica do discípulo: humildade, para não querer respirar ar de superioridade, para não inferiorizar ninguém. Infelizmente, no aprendizado de Kéfas, ele tinha ainda essas resmas, ele tinha ainda esses costumes ruins, que através do discipulado, através do aprendizado, através das experiências, das pancadas, ele foi se libertando dessas virtudes ruins. Então, eu falei para você alguns momentos baixos da vida de Kéfas, Falou precipitadamente na hora errada para a pessoa errada. Quando Yahushua disse: olha, eu preciso ir para Yahushua, porque lá você entrega aos malfeitores.
E eles vão me prender, vão me bater, vão me matar. Não, isso não vai acontecer, porque eu não vou deixar acontecer. E aí Yahushua identificou aquela fala, dizendo, ele deu brecha, o diabo já está falando na boca dele, porque ele acha que é espiritual demais, ao ponto que o diabo deixou ele de lado. Pelo contrário, o diabo só estava querendo uma brecha para usar ele, e usou ele, não vigiou. Agiu também com violência, cortando a orelha daquele moço chamado Malco, lá no Getsêmani. Considerou-se também uma pessoa melhor. O dono da cocada preta, eu sei muito, Robertão. Eu sou mais sábio do que os demais apóstolos, do que os demais irmãos. Característica de quem verdadeiramente sabe que tem esse espírito ainda, que tem esse tipo de comportamento, mas quer se livrar. Como é que se livra, irmão Roberto? Continuando sendo discípulo de Yahushua. Continuando na sala do aprendizado. Continuando abrindo o seu coração e os seus ouvidos para aprender com Ruach Kadosh através da palavra. Momentos altos da vida de Kéfas, quando ele começa agora a tomar forma, quando ele começa agora a tomar característica de um verdadeiro cidadão do Chamaim. Como um qualquer de nós, Kéfas tinha defeitos e também muitas qualidades, mas em tudo foi aperfeiçoando por Yahushua, mesmo com toda inconstância inicial. Kéfas também demonstrou ser alguém corajoso e ousado. Eu não posso desistir. Eu não posso falar, eu sou assim, é o meu tempero. Não, você não pode, não é assim. Agora, eu sou assim, mas eu preciso mudar. Eu sou assado, mas eu preciso mudar. Eu me comporto assim, sou impulsivo, eu tenho que mudar. E como eu mudo, irmão Roberto? Sendo discípulo de Yahushua, aprendendo com ele, ouvindo a voz do Ruach Kadosh, para se tornar uma pessoa melhor. Kéfas, como os outros discípulos, deixou tudo para seguir Yahushua. Ó, começou agora a sobressair. Opa! Começou a priorizar o discipulado. Ele começou agora a priorizar, a se transformar num verdadeiro discípulo de Yahushua. Confessou tudo a Yahushua. Confessou, irmão? Confessou. Matitiel, capítulo 16, verso 16. Vai marcando e depois você vai lendo lá. Kéfas, como os outros discípulos, deixou tudo para seguir Yahushua. Marcos 10, versículo 28. Confessou tudo a Yahushua. Não tinha nada oculto na vida de Kéfas, a qual Yahushua não sabia. Matitiel, capítulo 16, versículo 16. Foi um dos escolhidos para ver a transfiguração de Yahushua, lá no Jardim das Oliveiras. Encontrou o dinheiro do imposto na boca do peixe. Pô, vou mudar, eu tenho que pagar imposto, eu vou pagar imposto. E Yahushua falou, tu quer pagar o imposto? Tá duro, tudo, faz o que eu te mandar que você vai se dar bem. Vai lá no rio lá e pega um peixe lá. E ele foi. Qual tá o segredo da mudança? Qual tá o segredo da benção? Qual tá o segredo da provisão? Obedecer. Vai lá e pega o peixe. Ele foi lá, pegou o peixe. E Yahushua falou, abre agora o peixe. O que tem no peixe? Ah, tem duas moedas, 2 denários. Então paga lá o teu imposto e aproveita e paga o meu também. Matitiel, capítulo 17, versículo 24 e versículo 27. O único discípulo que andou sobre as águas começou a subir em patamares, em esferas espirituais, demonar. Falou, não, eu preciso ser diferente, eu preciso ter as minhas experiências. Andou sobre as águas. Olha que interessante, olha que interessante. E Yahushua perguntou para ele, vocês não querem fazer como os demais, porque a dura foi grande? Yahushua falou, ó, quem não quer me seguir, ninguém é obrigado não. Vocês podem ir para onde vocês quiserem.
né? Se você pegar o texto que eu li aqui, lá em Lucas capítulo 14, Lucas capítulo 11, alguém exclamou lá, bem-aventurado. Foi o ventre que te trouxe ao mundo e os seios que te amamentaram. E ela já falou, bem-aventurado são aqueles que ouvem a palavra do Abba e as obedecem. E Alcha deu uns ensinamentos que algumas pessoas acharam que era duro demais e começaram a abandoná-lo. E ele olhou para os seus discípulos e falou, vocês não são obrigados a ficar comigo. Vocês não são obrigados a ouvir o que eu tenho a ensinar. Vocês não querem fazer como os demais? Foi o único que falou, para quê? Para quem iremos? Para quem iremos? Se só tu tens a palavra da vida eterna. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Vou para a religião? Para onde eu vou? Eu vou para os cultos paganizados? Para onde eu vou, irmão Roberto? Só tem um lugar que você deve estar lá. Na sala do aprendizado com Alcha, na sua particularidade, no seu dia a dia, para que ele comece a trabalhar verdadeiramente na sua vida, a te levar ao aperfeiçoamento. Kefas também começou a mostrar características de arrependimento, chorou amargamente, reconhecendo o seu pecado. Matitiel, capítulo 26, versículo 75. Confessou a amar a Alcha. E após a sua pregação no dia de Pentecoste, quase 3.000 almas, diz o texto, se converteram a Querilar do Mashiach. Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2. E foi um dos apóstolos que mais trabalhou para a divulgação da mensagem do Evangelho para o crescimento da Querilar do Mashiach. O discipulado é indispensável para que verdadeiramente nós recebamos a aprovação do Mashiach como seus alunos, não apenas como seguidores, não apenas como pessoas no meio da multidão, mas que possamos aprender todo dia, cada despertar de cada manhã, com as experiências que o Pai nos traz a viver a cada dia, mas com total dependência, com serenidade, com simplicidade, aprendendo passo a passo todos os seus ensinamentos, tudo aquilo que é positivo, tudo aquilo que te traz paz, tudo aquilo que aprova a sua conduta, o seu caráter. Isso nós aprendemos com os ensinamentos de Alcha, o nosso mestre, o nosso único pastor, fiel companheiro dessa jornada. Então a pergunta é, mais uma vez, para mim e você, como eu estou nessa trajetória? Será que eu estou como discípulo ou estou como apenas aquele mais um na multidão? Aquele que ouve, aquele que já foi alcançado pelos nomes, pela revelação do sagrado. Mas será que a minha dinâmica é para estar aprendendo todo dia, na minha particularidade, lendo a palavra, no momento de comunhão, em oração, seja quer que onde esteja, no trabalho, em casa, na rua, no carro? Isso é com você, meus irmãos. Eu e você precisamos entender isso. Todo dia nós precisamos fazer essa pergunta para nós. Será que eu estou apenas no meio da multidão? Será que eu sou apenas um seguidor? Ou será que eu sou um discípulo? Será que eu estou tendo dinâmica verdadeiramente para aprender? Será que eu estou sempre recíproco para estar recebendo as coisas do Abba Pai através dos seus ensinamentos, através da sua mensagem, através dos seus conselhos, através de cada alimento espiritual que Ele tem preparado para mim? Ser discípulo de Alcha, irmãos, é termos uma postura. Ser discípulo de Alcha é colocar em prática toda a lição que nós aprendemos. Lembre-se que um dia seremos levados ao teste final. Lembre-se que um dia nós teremos que passar pela prova dos 9. E esse resultado tem que ser positivo. Porque a Escritura é bem óbvia.
quando afirma que muitos irão ser reprovados e terão que ficar em recuperação. E aonde é essa recuperação, irmão Roberto? Segundo as Escrituras, segundo o que nós aprendemos até o dia de hoje, trevas exteriores. Então, o meu conselho para mim e para você é sermos aprovados nesse período de discipulado, de aprendizado, para nos tornarmos verdadeiramente discípulos de Yahushua. Discípulos de Yahushua. Não apenas estar no meio da multidão, não apenas ser um seguidor descompromissado, sabe, que não se interessa com nada, que uma vez na vida, outra vez na morte faz menção do nome do soberano, que não tem compromisso com a oração, que não tem compromisso com a leitura diária da palavra, que não tem compromisso com o jejum, não tem compromisso com a comunhão, quer viver uma vida desregrada, quer levar uma vida doidado, quer levar uma vida solitário. Esquece de Provérbios 18, que aquele que se isola, aquele que quer viver individualmente, ele busca os seus próprios interesses na sua particularidade. Então, característica do discípulo é colocar em prática tudo aquilo que já aprendeu, tudo aquilo que está aprendendo. Característica do discípulo é entender que essa comunhão é necessária. Estarmos ligados, conectados ao corpo do Mashiach. Característica de um verdadeiro aluno é ser aprovado nos momentos que é lhe atribuído as suas provações. E se ainda não aprendeu, ele pergunta. Se ainda ele não amadureceu, ele se preocupa em amadurecer. Se ainda ele não está vivendo a plenitude das suas experiências espirituais, ele busca, ele almeja, ele deseja, ele quer. Mesmo você sendo do jeito que você é. E quanto mais eu me aproximo de Yahushua, quanto mais eu busco esse discipulado, esse aprendizado, irmãos, a libertação vai acontecendo sem que você perceba. Sem que você perceba, você começa a ficar íntimo, você fica mais sensível, você fica mais receptivo às coisas do reino. Seguidor ou discípulo? Você responde para você. Seguidor ou discípulo? Seguidor é aquela pessoa que não tem compromisso com nada. Ah, eu estou aqui, irmão Roberto, mas eu não boto em prática nada daquilo que eu aprendo, nada daquilo que eu já aprendi. Mas o discípulo não. Ele se esforça a orgulhar-se o seu mestre. Ele se esforça em, pelo menos, tentar viver aquilo que o seu mestre viveu. Nós estamos em reta final, estamos vivendo um mundo de cabeça para baixo, onde os seus valores hoje já não valem de nada. Os valores que o mundo nos apresenta, eles não valem de nada, irmãos. Ele vale para as pessoas que não são discípulos de Yahushua. Para quem é discípulo de Yahushua, esses valores do mundo não valem nada. Porque até a Escritura vai dizer, carta aos Romanos, capítulo 12, que eu não devo me amoldar, que eu não devo ser recíproco a este mundo, mas que eu devo buscar a cada dia a transformação, a renovação da minha mente, para que eu possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do soberano na minha vida. Mas quando eu sou discípulo, eu começo a buscar os princípios da verdade, da palavra, do Abba. Eu começo a almejar os valores do reino. Eu começo a almejar as bênçãos do reino na minha vida, na minha casa, no ciclo de amizade que eu pertenço. E isso faz toda a diferença. O discípulo, ele a cada dia vai perdendo o interesse pelas essas coisas mundanas, que são tudo passageira. São momentos carnais, são momentos prazerosos para a matéria, para a alma, mas que não faz bem nenhum ao espírito.
Os discípulos de Alcha priorizavam a estar com seu mestre. Será que eu e você temos priorizado a estar com o nosso mestre? Será que eu tenho priorizado aquele momento em particularidade que eu entro no meu quarto, fecho a porta e sento aqui na minha cadeira, ou sento na poltrona, ou coloco o meu joelho na terra e chamo o meu mestre para um diálogo através do Ruach Kadosh e fala, me ensina aqui algumas coisas, me ensina aqui algumas coisas que ainda eu não consegui assimilar, me ensina aqui algumas coisas que ainda estou pendente. Esse é o comportamento daqueles que estão na sala de aula com Alcha. Sabia que existe a sala de aula com Alcha, meus amados? Sabiam? Quando você está na sua particularidade, lembre que ele é mestre, lembre que ele é rabino, lembra que ele é a sabedoria de Al. Então, quer ser uma pessoa sábia? Quer ser uma pessoa bem-sucedida? Quer ser uma pessoa alegre no seu interior, mediante as nuvens de circunstância e dificuldade? Busca sempre esse aprendizado com o mestre Alcha. Então, eu quero terminar minha fala mais uma vez fazendo essa pergunta para mim. Roberto, está no meio da multidão? Está conformado nesse teu caminhar? Ou você se preocupa em verdadeiramente ser um discípulo meu? E aí você começa a diagnosticar na sua maneira de viver, se você realmente está sendo discípulo ou você está aí apenas no meio da multidão. Eu não preciso mais em templo de pedra. Eu não preciso ter mais um líder espiritual em cima de um púlpito, falando o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Não preciso mais nada disso, irmão Roberto. Correto, eu concordo com você. Mas lembre-se que agora o peso é maior na tua vida espiritual. Você é um verdadeiro sacerdócio real agora. Você tem que cuidar dessa casa, templo da presença do Ruach Kadosh. Você precisa ter as suas obrigações como sacerdote real. Lembre-se disso. Eu fiz uma live outro dia aí e falei sobre isso. Não esqueça disso. Não pensa você só porque você não vai mais em templo de pedra. Não pensa você só porque você não dá mais dízimo, não dá mais oferta, não dá mais nada, que você pode viver uma vida doidada, desregrada. Cuidado, cuidado, que não foi esse aprendizado que o mestre Alcha deu aos seus alunos, não. Ele ensinou eu partilhar, ele ensinou eu doar, ele ensinou eu ser bom hospitaleiro, ele ensinou eu me desprender dessas coisas terrenas, ele me ensinou a não ser avarento, miserável, porque tem gente assim no meio de nós, avarento, miserável. Porque eu agora não preciso fazer mais nada lá no templo. Claro que não. Mas você tem total responsabilidade sobre a sua vida espiritual. E como bom aluno de Alcha, não se esqueça que agora a responsabilidade é maior. Antigamente você botava tudo na conta lá do templo de pedra, né? Do ministério, dos supostos líderes, das supostas irmãs de oração, e você... Não. Agora em Al e Alcha, como diz um Provérbios da Terra, o buraco é mais embaixo. E como discípulo, você não pode negligenciar a sua vida espiritual. Todos os discípulos de Alcha, eles receberam a aprovação. E onde está a aprovação? A Escritura vai dizer que Alcha ensinou. E quando a Querrilar do Mashiach chegar na nova Canaã celestial, vai contemplar 12 pilastras, com 12 nomes gravados dos apóstolos. Nossa, quem são esses, irmãos? Os primeiros alunos de Alcha. Foram tão aprovados, que eles vão ser honrados no palácio do Abba. A Escritura vai dizer que quando a multidão dos salvos chegarem lá, vão contemplar 12 colunas, 12 pilastras, gravado com os 12 nomes dos primeiros
12 alunos de Yalcha. Tinha mais gente, irmão Alberto? Tinha, mas esses 12 tiraram 10 em tudo. Tiraram 10 em tudo. Possa ser que tenha outro memorial lá, outro tipo de homenagem, para quem ir lá ver dos demais apóstolos, que depois foram surgindo no decorrer da caminhada daquele lá. Mas esses irmãos são fonte de inspiração para mim e para você. Esses irmãos são fonte de aprendizado. Eram pessoas como nós, homens, mulheres como nós, sujeitos a erros, a paixões, mas não saíram da sala de aula, não saíram da sala do discipulado, priorizaram a comunhão, priorizaram as querrilá, priorizaram os ensinamentos, conselho, sabe? Eles acataram tudo aquilo que foi ensinado, segundo as Escrituras, na direção do Ruach Kadosh. Então, nessa noite eu quero terminar a minha fala dizendo, você responde para você mesmo. Como está a sua vida nessa caminhada? Você já se tornou um verdadeiro discípulo? Não tem que achar, não. Você tem que resolver isso aí hoje. Não tem que achar. Você está no meio da multidão aí, apenas caminhando, ou alcançou o nome, né? Alcançou o sagrado, ou você está na sala de aula presencial todos os dias da sua vida, mediante o discipulado, mediante os ensinamentos das Escrituras. Vou deixar essa pergunta aí para você mesmo responder. Quero agradecer a sua companhia, que o Eterno agregue os valores do reino. Tenha uma noite na presença do Ruach Kadosh, um começo de semana mais que abençoado. Eu desejo para você, meu irmão, para você, minha irmã, e desejo também que você sinta a necessidade, deixe o fogo arder dentro de você, de desejo de aprender, de estar com o mestre, de estar aprendendo a cada letrinha que ele agregar na sua vida através da palavra. Eu desejo isso de todo o coração para você. Não se amolde aos padrões deste mundo, esse mundo está caído, falido, e esse é o desejo dos discípulos de Yalcha, a cada dia agregar os valores do reino na sua vida, para que nós possamos ter saúde, saúde espiritual, saúde mental, saúde psicológica, saúde emocional, saúde sentimental, tudo 100%, porque isso nós aprendemos na sala do discipulado com o nosso Abba Pai todos os dias, quando nós temos uma aula em secreta com ele. Beijo no coração, gratidão pela sua companhia. Vamos ficando por aqui, quero me despedir com aquela nossa fala, até o nosso próximo encontro, se assim o nosso Abba Pai nos permitir. Tá bom, meus amados? Beijo no coração, amo a cada um de vocês no amor de Yahshua Mashiach, fico alegre em ver cada rostinho aí, e até mesmo aqueles que não participam em tempo real conosco, mas lá depois vai lá e assiste aquele lá, assiste a live lá, e acaba de uma certa forma ou de outra trazendo também edificação para a sua vida. Essas nossas lives aqui, ela fica um tempo no Facebook, e aí chega lá na frente, eles tiram essa live sai do ar. Mas nós temos o canal lá no YouTube, que está todas as nossas querrilar de comunhão, está tudo lá, todas elas, irmão Alberto, todas elas. Pela benevolência do Pai, com muita humildade, nós já estamos quase chegando ao número de 200 lives de comunhão que nós já fizemos. Então tá tudo lá. Se você quiser recapitular uma live, procurar aí no Facebook não achar, como um amado irmão que nos acompanha, ele falou, irmão Roberto, aquela live eu estou procurando, ela saiu, eles tiram, irmãos. Não deixam muito tempo não. Eu não sei se é um mês e meio, daqui a pouco eles tiram ela. Mas o que acontece? Elas estão lá no YouTube. O YouTube ela está lá no canal do YouTube. Yalcha, Salvação dos que crê. Você que não é inscrito, e se quiser se inscrever no canal, tá lá, todas as lives lá de comunhão, com tudo aquilo que o Pai já nos deu para nós estarmos trazendo como alimento a Filadélfia Viva para a edificação do corpo do Mashiach. Tá bom, meus amados irmãos? Passei um pouquinho da hora, mas eu precisava estar falando isso que o Pai tinha colocado no meu coração, os amados irmãos. Beijo no coração, uma noite de bênção, uma noite cheia da presença do Ruach Kadosh, e até o nosso próximo encontro, se assim o nosso Abba Pai nos permitir. Beijo no coração. E a Emonar de Yalcha.